minha amiga, tudo bem? Aqui é a Jaque do canal Biscuitando com a Jaque. Seja muito bem-vinda aqui. Hoje você vai aprender como fazer essas lindas peças de um jogo de dominó. Neste canal você vai aprender biscuit desde o básico. E agora ele está voltado para o ensino de técnicas de biscuit para produzir peças para festas, como noivinhos, bolos cenográficos, topos de bolo de casamento, 15 anos, que é a minha profissão há mais de 24 anos trabalhando com biscuit. Mas hoje eu resolvi abrir uma exceção para gravar uma peça aqui diferente, porque não é uma peça de festa, né? Mas é uma peça que você pode fazer aí para vender ou para presentear. E eu quis compartilhar com você porque é presente que eu estou fazendo para minha avó. Amanhã ela está de aniversário, está completando 89 anos. E eu fiz esse jogo de dominó para ela. E ainda eu vou dar dicas também de como fazer essa caixinha toda em biscuit, onde eu vou colocar os dominós dentro. E veja só o que eu pesquisei. O jogo de dominó, ele tem muitos benefícios para o cérebro. E ele serve não só para criança, mas para qualquer idade. Ele auxilia tanto no processo de desenvolvimento mental, como na prevenção de doenças no futuro. Ele ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e a tomada de decisões. O jogador aprende a sair de situações difíceis e ainda mantém o convívio social diário. Se ele jogar, né, seguido, ele vai manter esse convívio social e ainda exercita a memória durante as partidas. Que maravilha, né? E você, minha amiga, pode fazer para presentear ou até mesmo para vender. Então, bora lá, vamos aprender essa maravilha? Então, você vai começar primeiro sovando bem a massa de biscuit. Aqui eu peguei uma massa cor-de-rosa, mas você pode pegar a massa da cor que você quiser, tá? Você pode fazer as peças da cor que você quiser. Aqui eu peguei essa massa e vou colocar aqui as minhas réguas niveladoras, tá? Se você consegue fazer sem as réguas, você pode fazer também. Aqui eu tô colocando as réguas para que você possa aprender. Eu já tenho a prática, já consigo fazer sem a régua, mas eu vou usar a régua aqui só para demonstrar para você, tá? Que a régua ela auxilia também para que fique bem nivelado. Aqui no caso eu estou usando uma régua de 10 milímetros. Aí eu vou abrir aqui sobre as réguas. Depois que eu sovei bem a massa, eu faço isso. Se caso aparecer alguma bolha de ar, como aqui apareceu uma, você vai vir com uma agulha e vai furar essa bolha e vai tirar o ar de dentro da bolha. E vai continuar normalmente aqui abrindo a massa. Aqui, então, a massa ficou com 1 centímetro de espessura. Só que eu preciso que ela fique um pouco mais fina, que ela tenha mais ou menos uns 8 milímetros, 7 ou 8 milímetros de espessura. Então, eu vou continuar aqui, sem a régua, tá? Eu vou baixar um pouquinho mais, até que ela fique com 8 a 7 milímetros. Aqui já ficou com uma boa espessura. E aí eu vou precisar agora de um jogo de dominó. Pode ser um jogo de dominó antigo, que você tenha em casa mesmo, talvez você tenha filhos e eles tenham um jogo de dominó, ou você conseguir com alguém emprestado que tenha, para você poder fazer essas peças. Ou talvez tenha também para vender baratinho, se você conseguir em alguma livraria que tenha o joguinho de dominó. Eu vou usar um dominó antigo, esse aqui é quando eu era criança, então a caixinha tá bem velha mesmo, até o durex aqui tá bem amarelo já. Tô precisando fazer uma caixinha nova pro meu dominó. Então aqui eu vou pegar uma peça qualquer do dominó, eu vou pegar essa aqui que tá toda, é o número 0, né, tá toda pretinha, só para demonstrar aqui para vocês. E aí eu vou carimbar. Aqui no caso, o meu dominó, ele é mais fundo aqui, ó. Você precisa ver se o dominó ele é mais fundo para poder fazer essas bolinhas. Mas se ele não tiver, você pode só carimbar, cortar e fazer as bolinhas, só pintadas,
tá? Mas aqui no caso, o meu vai ficar em relevo porque ele tem esse degrauzinho aqui. Não sei se você tá conseguindo ver aqui no vídeo. Ó, ele tem esse degrauzinho aqui, ele é mais fundo. E aí eu vou carimbar na massa. Quando eu carimbo na massa, ó, eu aperto mesmo e tiro. Aqui ele sai um pouquinho da tinta. Dessa madeira aqui, às vezes sai um pouquinho da tinta. Mas não tem problema, porque no meu caso aqui, eu vou pintar os dominós de dourado. Então, não tem problema se saiu a tinta aqui. Mas talvez o dominó que você vai usar, não vai sair a tinta, né? Então, aí depois que eu carimbei aqui, ele ficou com as bolinhas em relevo. Aí eu vou pegar a tesoura, vou recortar. Exatamente aqui no desenho do dominó. Com uma tesoura mesmo. É muito fácil de fazer. Aí aqui você acerta. Acerta as rebarbas. E tá modelada aqui a nossa primeira peça do dominó. Aí você precisa abrir uma massa grande o suficiente para cortar todos os dominós, né? Então, o dominó, ele tem 27 peças, tá? Esse dominó que eu tenho aqui, ele tem 27 peças. E aí, você vai deixar secar. Você vai deixar secar, pode ser em cima de um tecido dobrado, ou pode ser também, se você tiver uma telinha, tipo essas que colocam na janela para mosquito, eu tenho uma telinha, e aí eu uso em cima da telinha para secar. Eu viro de um lado, viro do outro, e aí até que vai secando e vai secando retinho. E na tela o biscuit pega ar por baixo e por cima, e isso acelera a secagem. Então, tá aí uma dica que se você fizer parte do meu grupo de aulas gratuitas, que o link tá aqui abaixo desse vídeo, clica no link e vem fazer parte, que lá tem várias dicas para te ajudar aí com as tuas modelagens em biscuit. Também procura dar umas batidinhas assim para ficar bem retinho. E aí só deixar secar. Depois de seco, aí aqui eu tenho algumas peças que já estão secas, ela encolhe, né? Ó, ela já encolheu bastante aqui. Depois que secou, aí você vai passar, se você preferir, você pode pintar de dourado, como eu fiz ali, eu achei muito bacana, porque parece umas barrinhas de ouro, né? Achei bem legal. Então, por isso eu pintei. Você pode pintar com vários tipos de tinta spray. Pode ser essa, ou essa daqui, ou essa daqui. Eu usei essa daqui, tá? Então, é muito boa e dá um efeito bem bacana. Qualquer uma delas vai dar um efeito bem legal. Depois que secou a tinta, elas secam rápido essas tintas spray. Depois que secou, aí você vai pegar de novo aquele joguinho que você tem como base. E aí você vai abrir na mesa o joguinho. Agora eu vou tirar essa daqui, que tá úmida. Aí você vai abrir todo o joguinho e vai começar a pintar. Você pode usar, para pintar as bolinhas, você pode usar a tinta acrílica brilhante, tá? Ou então, você pode usar também esmalte de unha para pintar. Eu usei esse esmalte aqui, tá? Preto, para fazer as bolinhas. Mas você pode fazer as bolinhas da cor que você quiser. Eu pintei de preto. Então, você vai fazer assim, você vai pingar um pouquinho da tinta ou do esmalte. Vai pingar um pouquinho aqui. Esse esmalte aqui, ele tá bem líquido,
E aí ele facilita aqui para mim pintar. E aí eu vou pegar aqui um bolhador. E com esse bolhador aqui menor, eu vou molhar aqui na tinta. Tá? E aí vou vir aqui, vou pegar um aqui que já tá pintadinho de dourado. Ó. E vou bem retinho aqui em cima, tá? Em 90 graus aqui. E vou pingar aqui, ó. Vou encostar aqui pra fazer a bolinha. Só vou encostar. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, pra você enxergar aqui. Tá? Só vou encostar aqui. Às vezes não sai a bolinha bem certinho. Aí você molha de novo ali, só encosta, tá? E aí ele vai pintar ali a bolinha. Tá? Só vai encostar e a bolinha é super prático para pintar, é rápido, tá? Só você vai encostar. Opa, agora eu borrei aqui, ó. Se borrar, foi bom que aconteceu isso. Se borrar, você pode vir com um paninho, tá? Aqui eu já tenho um paninho que eu uso pra tinta mesmo. Você vem com um paninho e limpa, tá? E sai bem fácil, ó. Aí você pode de novo pintar. Encosta ali. É bem fácil. Só encostar e a bolinha tá pintada. E aí uma dica importante que eu vou te dar é para você fazer o joguinho bem certo, né? Para não repetir peças, para que o jogo saia da forma correta. Então você vai tirando uma peça por uma da caixinha e vai copiando. Por exemplo, aqui são 4 bolinhas e 4 bolinhas em cima e uma embaixo. Então, você vai pintar 4 bolinhas em cima. E uma embaixo. Aí, você tem o parzinho, você põe pro lado esse parzinho. E aí, pega o outro, tá? Essa aqui tem 2 bolinhas. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, vai pintar outra pecinha com as 2 bolinhas e vai colocar de lado. Aí você vai fazendo assim até terminar a caixinha que você tem de modelo, porque aí você vai ter o jogo bem certinho. Então, esse meu aqui tem 27 peças, tá? Eu não sei se tem jogos de dominó com mais ou menos peças, mas o meu tem 27 peças e ele tá bem completo. Então, você pode se basear no jogo que você tiver, tá bom? Então, depois de pintada todas as peças, você vai deixar secar. E aí, agora nós vamos para a dica da caixinha, tá? Então, aqui eu vou dar apenas algumas dicas, porque seria uma aula bem extensa para mim fazer essa caixinha. E aqui, como eu quero fazer uma aula curta, rápida, então eu vou dar apenas dicas, tá? Para você, e vão ser dicas de ouro, porque aí você vai conseguir fazer uma caixinha bem bacana aí. Então, para fazer a caixinha, você vai primeiro precisar fazer as paredes da caixinha e o fundo. Eu fiz assim. Aqui eu tenho uma outra caixinha, só que essa aqui é maior, tá? E eu ainda não cortei as paredes dela, né? O fundo é maior, ela é uma caixinha retangular, e não é quadrada. E aí, aqui ainda falta eu cortar, tá? As partes. Então, como que você vai fazer? Você vai abrir o biscuit, tá? Numa espessura, aqui mais ou menos, ela tem em torno de uns 3 milímetros. Aquela ali, eu fiz um pouquinho mais grossa, eu fiz em torno de 4 milímetros de espessura, tá? A parede da caixinha. Essa aqui eu fiz um pouquinho mais fina. Você vai abrir a massa da forma que eu ensinei a abrir para fazer os dominós. Aí, você pode estar usando as réguas guias para fazer isso. E aí, você vai abrir a massa e aí vai cortar do tamanho que você quiser, né? Mas aproximadamente do tamanho que você quiser, pode ser um pouquinho maior, porque, lembrando, o biscuit ele encolhe depois de seco, até 30% do tamanho. E então, você vai cortar, você vai deixar essas massas secarem. Depois você pode cortar com um cortador, pode ser até um cortador de pizza, se você não tem um cortador de biscuit, né? Aí você
você coloca uma régua e corta bem certinho. A massa, ela trabalha, então às vezes ela não vai ficar bem certinha, como ela encolhe, então ela vai, às vezes, entortar um pouquinho, mas não tem problema. Você vai deixar secar de um lado, secar do outro. Se você quiser texturizar, então, antes de secar, quando você fizer já, você já vai texturizar antes de cortar, até. Então, você vai fazer o seguinte, você vai texturizar, você pode usar um rolinho texturizador. Para você texturizar a massa, você pode usar até mesmo um vidro de perfume, tá? Aqui eu usei uns texturizadores que eu comprei, tá? Mas se você não tem texturizador, você pode usar até mesmo um vidro de perfume, tá? Esse daqui, ó, é ótimo para fazer texturas, tá? Você passa em cima da massa, rola ele uma vez só, tá? E aí, mas lembrando de você passar um pouquinho de amido de milho em cima para não grudar o vidro na massa, tá? E aí você, depois que você texturizou, aí então você vai cortar. Vai cortar as partes e vai colocar secar a sombra, tá? Sempre a sombra, o biscuit nunca se seca no sol. E aí você coloca secar e vira de um lado e vira do outro. Você pode pôr em cima de um pano, de um tecido dobrado, pode ser um tecido de lençol que fique dobrado, ou então em cima de uma telinha. Eu gosto muito de secar em cima de uma telinha. De uma telinha em cima de um varal de chão, você pode colocar essa telinha e aí de vez em quando você vai virando. Deixa secar uns 3 ou 4 dias e depois você pega uma tesoura boa, forte, e aí você vai cortar essa massa, enquanto ela não tá bem dura ainda, porque depois que ela secar bem, que ela passar uma semana, vai estar bem dura. Essa daqui já faz tempo que eu fiz, então, ó, ela tá bem dura mesmo, ó, bem seca, tá? E aí depois que secou e você recortou já o tamanho, deixou certo, a parte da textura você vai deixar para fora e vai começar a colar a tua caixinha. Você pode passar aqui uma cola instantânea, como essas assim. Você vai passar a cola instantânea, vai colar aqui, vai segurar por uns segundos, você vai segurar até aderir bem. E aí você vai colar as partes, todos os 4 lados da caixinha. Depois que você fez isso, tá? Que você colou, gente, aqui é só dica, tá? Eu só vou dar a dica aqui pra você. Depois que você colou, que ela tá bem colada, já tá seca a cola, aí você vem com um rolinho de massa bem fininho. Aqui eu vou virar essa caixinha aqui pra mostrar pra vocês. E você vai colocar esse rolinho de massa aqui bem pouquinho e vai desmanchar, vai molhar o dedo na água e vai desmanchar aqui nessas frestinhas que ficaram da caixinha quando você colou. Por fora e por dentro você pode fazer também isso, tá? E aí, às vezes até só por fora já vai dar uma firmeza. E aí, você vai deixar secar de novo, porque daí a massa, ela vai fazer essa junção, ela vai soldar uma parte na outra, certo? Com a própria massa você vai soldar uma parte na outra. E aí vai ficar perfeito o teu trabalho, como essa caixinha aqui. Depois de seca, eu recortei também aqui um papel camurça, e aí coloquei no fundo para dar um acabamento legal, tá? Coloquei também um papel camurça aqui na tampinha. A tampa eu fiz da mesma forma, recortei um quadrado assim, né? Fiz a tampa. E em volta eu coloquei esse cordão de biscuit que você pode fazer na extrusora. Você pode fazer nessa extrusora aqui. Você coloca a massa aqui dentro e aperta. A massa vai sair por aqui. E o disquinho que eu usei foi esse aqui, ó, de 3, tá? E aí saiu o rolinho. Você vai fazer o rolinho, vai enrolar de um lado para o outro. Ele vai ser um cordãozinho. E aí você vai rolar de um lado para outro para ele ficar torcidinho assim. Aí você vai colar com cola branca, tá? E vai colar, escondendo bem aqui a emenda, né? Você corta na diagonal a emenda e encaixa bem, que aí não vai aparecer, vai ficar invisível a emenda, não vai aparecer.
Aqui, como que eu fiz? Aqui eu cortei outro quadradinho, colei em cima e coloquei esse cordão, tá? Como que eu fiz essa tampa aqui? A bolinha também fiz de biscuit e na ponta da bolinha eu coloquei um parafuso, tá? Eu colei a cabeça do parafuso dentro da bolinha, tá? Essa bolinha é pura massa de biscuit, tá? Não tem isopor aqui nessa bolinha. Mas essa parte aqui, eu peguei meia bolinha de isopor acho que de 13,5 de diâmetro, ou seja, 35 milímetros, né? Aí você vê o tamanho que você vai querer conforme o tamanho da sua caixa, né? E aí você vai colocar a massa e vai fazer esse formato aqui, vai deixar, né, ela achatadinha embaixo, porque você vai cortar meia bolinha, né? Aí você vai cobrir de massa em cima e embaixo também, tá? Ela tem que ficar totalmente coberta com a massa. Depois que você deixou secar essa parte, né? Pode ser com qualquer cor de massa que você quiser fazer. Aí depois que secou, você vai passar o spray dourado. No meu caso, eu quis passar o spray dourado, né? Mas você pode deixar só a cor da massa também. Fiz as coroas, né? As coroas foi com cortador de coroa. E a renda. Fiz a renda também aqui. A renda também é de biscuit. E até eu tenho uma aula aqui no canal que eu ensino a fazer essa renda. Eu vou deixar num card aqui ou no link também na descrição desse vídeo a aula da renda, tá? Para você aprender a fazer a renda de biscuit. E aí eu colei a renda, né? Colei aqui a renda todinha com a cola, com essa cola instantânea. Essa aqui, a 793, tá? Foi com que eu colei. E aqui eu coloquei duplo, depois que secou bem a tampa, porque precisa secar um bom tempo para ficar bem firme, tá? Uns quantos dias, assim, até umas semanas. Ó, tá soltando aqui o dourado camaleão que eu passei na caixinha, que eu quis dar um brilho, né? E aí eu passei só para para ficar legal, assim, ficar um brilho bonito. Eu passei o verniz na caixa, verniz fosco eu passei, só que o verniz ele fosqueia e daí ele tira o brilho do dourado camaleão que eu passei no acabamento. Então eu peguei e passei de novo um pozinho por cima para dar mais brilho aqui, para ficar bonito, tá? Mas só que esse pozinho ele acaba soltando na mão, né? Mas pelo menos a caixinha tá protegida com o verniz fosco, tá? Eu passei todo o verniz fosco. E agora, e aqui eu também coloquei pedacinhos de renda, né? Pedacinhos de renda, recortei da mesma renda que eu coloquei aqui na caixa embaixo, e eu coloquei aqui na tampinha. Aqui na tampinha que eu fiz com a meia bola de isopor. Colei, né? Posicionei, colei, também com a cola instantânea. Colei pedrinhas aqui, né? Para dar um brilho, tá? E aqui também eu colei uma coroa em cada lado, uma coroa de biscuit. E a única coisa que não é biscuit aqui são os pezinhos. Esses pezinhos são de metal. Esse eu comprei, tá? E parafusei embaixo aqui. Ó, eu parafuso no biscuit. E aí fica bem firme. E também coloquei um pinguinho de cola instantânea pra assegurar que não vai sair de jeito nenhum, né? Então ficou um trabalho bem feito, bem acabado. E aqui a tampinha, depois que secou esse primeiro cordão que a gente coloca aqui, depois de um tempo seco, de alguns dias, aí eu venho e coloco o outro cordão aqui embaixo. Por que que eu faço isso? Para poder encaixar a tampinha bem certinho, tá? Porque se eu colocar só esse cordão aqui, não vai encaixar, ela vai ficar solta em cima. E quando eu coloco esse outro cordão, esse segundo cordão, dela encaixa melhor. Eu coloco o cordão mais por baixo, tá? E por último, aí eu passei também o verniz fosco, né? Então, tudo que tem brilho você cobre, tá? Cobre com durex, aqui eu cobri a renda, porque a renda eu também pintei com spray dourado. Então, eu cobri a renda com uma fita durex larga. E aí, passei o spray, né, nas outras partes, para não fosquear a pintura da renda. Então, eu cobri. Mas aí, se você não usar a renda, usar só a caixinha, você pode passar e não precisa cobrir. Onde tiver brilho aqui, você precisa cobrir, tá?
se tiver pedrinha aqui no dourado, você precisa cobrir com algum plástico, alguma coisa aqui para não pegar o verniz fosco. Então, você tem que isolar essa parte. Aí, você pode passar o spray. E depois que eu encaixei aqui dentro, que eu colei, né, espalhei bem a cola aqui, colei o papel camurça, aí eu coloquei o parafuso e fixei bem aqui, coloquei um pouquinho de cola também para fixar. Como aqui é isopor e o parafuso ia passar por dentro do isopor, eu não posso usar a cola instantânea, porque aí ela vai derreter todo o isopor que tá aqui dentro. Então, eu usei a cola de silicone, tá? Fria, ou cola para isopor. Põe um pouquinho na ponta do parafuso e aperta o parafuso aqui dentro, que aí ele vai colar no isopor e vai ficar bem fixo, bem firme, tá? E aqui também, né? Então, esse parafuso que veio daqui para lá, eu coloquei um daqui para lá, que era na bolinha, e outro daqui para lá. Então, eles se encontraram aqui no meio, tá? Mas você pode também colocar só um parafuso daqui até essa bolinha, né? Mas aqui eu fiz dessa forma e deu super certo, tá? Então, agora aqui eu vou colocar as pedrinhas aqui dentro, vou mostrar pra você como que vai ficar cheio. Então, aqui, nessa caixinha, fechou aqui e sobrou 3 aqui em cima. E aí, para encaixar, eu recortei um isopor, para encaixar aqui as últimas 3 e não ficar soltas, né, aqui em cima. Então, eu encaixei esse isopor aqui, que é um isopor que vem em embalagens, né, você encontra em várias embalagens. Eu encaixei aqui e coloco as outras pecinhas aqui. Daí, dessa forma não vai ficar solta, vai ficar presa, né, e vai ficar bonito. E aí, ficou assim. E agora eu coloco a tampa. Será que a vovó vai gostar? E veja só, há 4 anos atrás, quando a minha avó fez 85 anos, eu fiz esse topo de bolo para ela. E todo ano ela me pede para trocar as velinhas do topo para ela usar novamente. E hoje eu também já estou trocando, já troquei aqui as velinhas para o número 89, que é a idade dela, né? Para que ela possa soprar amanhã. Será que ela vai gostar? E esse topo de bolo eu ensino lá dentro do meu curso de bonecos topos de bolo e bolos cenográficos. Aí eu tenho um curso, aqui eu vou botar em cima de um bolo aqui para você ter uma ideia como é que vai ficar, certo? E aí aqui a gente pode encaixar essas florzinhas aqui, vai ficar lindo, né? E aí, se você quiser aprender a fazer bonecos, topos de bolo e bolos cenográficos com técnicas mistas, ou seja, bolos de biscuit e também outras técnicas, vem comigo, vem participar do meu grupo de aulas gratuitas, que eu deixei o link, tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. E quando abrir as vagas para participar desse curso, que agora ainda não está aberta, mas quando abrir, você vai ficar sabendo em primeira mão se você estiver lá dentro do meu grupo de aulas gratuitas. Então, vem comigo que vai ser uma alegria te receber lá no grupo. Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para mim. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas aulas. E não esquece, vem para o meu grupo de aula, tô te esperando lá. Quero muito saber a tua opinião, se você gostou dessas peças. Deixa aí um comentário. Tem mais vídeos aqui no canal para você assistir. Clica para ver.